importância do jornalista de moda nos dias de hoje? Antes, um jornalista ele podia derrubar ou glorificar uma marca. Com as redes sociais, isso acabou? Bom, essa e outras questões a gente vai sanar com a minha convidada de hoje, Camille Yan, jornalista de longa data que sabe tudo sobre o assunto. Minha convidada de hoje, Camille Yan, que é uma jornalista querida, amiga, que faz e fez parte da história da moda no Brasil. Tem uns projetos novos agora, né, que a gente também vai falar, como diretora de criação de uma grande agência, e sobre tudo isso a gente vai falar. Eu queria te agradecer, Cami, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. São poucas as oportunidades que a gente tem de conversar, mas é sempre gostoso. Não, e a Camila, gente, é a mil, né? A Camila faz 300 coisas ao mesmo tempo e tá sempre correndo atrás do conteúdo, vamos dizer assim, né, Camila? Conta um pouco como que foi, brevemente, a sua trajetória dentro, como jornalista de moda no Brasil e cobrindo coisas fora do Brasil. A tua formação, como que tudo começou? Bom, tudo começou, eu não sou formada em jornalismo, né? Eu me formei em artes cênicas. Uau! Então assim, nada a ver, fui para Londres estudar artes cênicas, fiz uma formação lá também. E eu era muito apaixonada por esse universo das artes, né? Do teatro, do cinema, que na verdade é um universo super criativo também, né? Que é onde eu conectei com a moda. Então, você pensar o figurino, você pensar uma trilha, você pensar uma direção de arte, está tudo conectado. Uma coisa só, né? Só que eu não sabia então, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar com a Érica Palomino, que era uma referência, isso era anos 90, né? Gente, Érica Palomino, olha aí, ó. Quem não conhece, vai lá, dá um Googlezinho, porque é figura importantíssima na história toda. A Érica, ela era colunista da Folha de São Paulo, ela tinha uma coluna... A Ilustrada, né? Da Ilustrada. Ela tinha a coluna dela chamava Noite Ilustrada, e ela falava, e ela era um radar, né? Assim, numa época que não tinha internet, não tinha redes sociais, Google, WhatsApp, não tinha nada disso. Então, era muito, a gente lia os veículos impressos, sim, né? Sim. E os jornais eram uma circulação absurda. E a Érica falava para um jornal gigantesco, um dos maiores do Brasil, ela falava de um nicho, que era as pessoas que estavam ali começando a criar uma cultura de moda e cultura de música e de noite. Fora da passarela, na verdade, né? Que nem mal existia a passarela aqui ainda, né? Sim. Do jeito que é hoje, assim. Então, e eu frequentava essa turma, a gente se conheceu na noite e tal, e um dia ela me chamou para trabalhar com ela. Eu sabia muito de música, convivia muito com os DJs, e ela cobria muito essa cena, ela me chamou para trabalhar com ela na Folha. E aí eu entrei e fiquei, acho que quase 6 anos, a gente ficou acho que 5 anos juntas. E foi a minha faculdade, assim, né? Foi a minha escola. E aí era o começo da internet, então a gente tinha um site, a gente tinha o jornal, a gente tinha a revista, a gente tinha programa de rádio, ela fazia consultorias, eu fazia um monte de pesquisa para ela. Então, assim, foi uma grande escola, né? E vivia na noite? Vocês faziam essas coberturas todas? Você continuava tendo que estar na noite? A parte do meu trabalho era sair à noite. Gente, super interessante. Todo dia eu saía. Então, porque ela fez muito isso e ela já estava cansada, ela tinha filhos, ela não queria, ela queria ter uma pessoa que fosse o olhar dela, né, na rua. E aí eu fui essa pessoa. Então, não teve vernissage, exposição, festival de cinema, DJs... Que você não tivesse. Lançamento de loja, abertura de loja, lançamento de livro. Não existiu nada nessa cidade que eu não estivesse presente, assim. Foi realmente, assim, muito... E aí, de manhã, 9 horas da manhã, eu estava no trabalho também. Então, foi uma coisa... Mas eu era jovem, não tinha energia, eu era curiosa, não tinha filho. Era uma maravilha, né? Então, foi, assim, um período, assim, muito, muito incrível. E a gente ainda fazia festas maravilhosas, assim, na época. Então, era uma época também, né, começo de São Paulo Fashion Week, começo, as modelos brasileiras estourando no mundo. Nossa, foi uma época, assim, muito boa, muito livre. Foi um auge, eu acho, nosso, né? Foi. Acho que tinha existia um sentimento de que vamos dar certo na moda, não tinha na moda, na cultura, não tinha um pouco isso? Tinha. Até uma coisa naiva, assim, até um pouco ingênua. Acho que era uma energia mesmo, uma energia sabe? mesmo. Tinha um otimismo, assim, mas tinha uma energia criativa, era uma coisa assim...
que estava no ar e era uma paixão também, né, assim, que unia as pessoas, uma paixão pela criatividade, né, pela moda, pela beleza, foi muito forte. Muito legal. Uhum. Aí você sai da Ilustrada? Saio daí a Érica saiu da Folha. E aí entrou um outro editor, que ele era editor de arte da Folha, Alcino Leite Neto. E aí eu continuei com ele mais 5 anos, como editor assistente. E aí ele foi minha faculdade. Então a Érica foi minha escola, grandíssima escola, e ele foi minha faculdade. Porque ele texto, me lapidou. Entendi. Então eu escrevia muito na linguagem da Érica, né? Que era uma linguagem mais... era dela, né? Então eu aprendi a escrever como ela falava, assim, né? Muito forte, E o Alcino me lapidou, assim, e era, assim, eu entregava um texto e ele falava, tá ruim, faz de novo, sabe, assim, era isso. Hoje em dia eu vejo, as pessoas não aceitam uma crítica, uma refação, tem muita dificuldade, mas assim, foi assim que eu aprendi, entendeu? Ele não falava de uma forma grosseira, ou ele não me colocava para baixo, nem nada. Né? Mas assim, o crescimento... Ele mentorava, na verdade. Ele foi um super mentor. Isso tá em falta hoje, né? Tá. Cami, no geral, né? Alguém que... E como você falou, que aceite isso. Eu acho que dos dois lados está em falta, né? Sim. Quem maturidade e quem aceite, né? E então eu fiquei lá mais 5 anos, mas aí assim, eu comecei a sentir também que eu queria explorar outros espaços, e eu não era nenhuma contratada fixa do jornal, mas também não podia fazer coisas. Então assim, eu falei assim, não tá casando assim esse jogo, né? E aí a Joyce Pascovitch me chamou para criar uma revista para ela de moda dentro da Casa Glamourama lá. E aí eu fiquei 1 ano com a Joyce. A gente fez essa revista. Não era a JP, chamava Joyce Pascovitch Moda. Tá. A JP já existia, a Poder já existia. E era um terceiro veículo. E fiquei lá 1 ano e aí depois fui trabalhar no FFW, que era dentro do São Paulo Fashion Week, onde eu fiquei 12 anos e foi meu último trabalho, assim, né? Daí a gente lá construiu uma linguagem de moda, a gente abraçou muitos novos talentos. Então hoje em dia no mercado tem muitos fotógrafos, stylists, maquiadores, modelos que começaram com a gente, né? Nos nossos shootings ou mandando shootings pra gente, assim, que eram uns meninos super jovens que faziam ali com o que davam, um shooting para mandar para a FFW, e aí a gente publicava. E assim a gente foi construindo uma geração de profissionais. Assim. É legal você falar isso, porque eu ia até te perguntar, mas acho que você até já respondeu. Qual a importância do jornalista, na verdade, que é mais do que um jornalista? Você estava falando da criação de uma revista e a oportunidade que você estava dando ali para esses profissionais. Mas qual a importância do jornalista nesse mercado de moda? Como que você vê o jornalista, até onde ele levanta uma marca, até onde ele expõe a marca, ou até onde ele derruba, né, um desfile, uma marca? Como é que você vê isso hoje, depois de 20 anos de mercado, que você já passou por várias coisas, enfim. Como é que você sente isso? Eu acho que antes, o jornalista especializado, ele tinha esse poder de bombar ou derrubar uma marca, né? Ou uma coleção, ou um estilista novo. Ou um estilista. Não, eu lembro que eu sou Fitorvas Fashion, né? Ah, sim. Eu lembro que eu chorava. E eu sou jornalista de formação, agora que eu exerço o jornalismo. Mas até então eu era estilista. Então, para mim, assim, eles eram pessoas, assim, Érica Palomino, Lilian Patti, que, assim, a gente tinha medo. Eu, como profissional de criação, existia um medo em volta dessas pessoas. Existia mesmo, assim. Quando saiu uma crítica que a Érica falava mal de algum desfile, durante o São Paulo Fashion Week, a gente chegava na Bienal, né, onde acontecia o evento, e era um silêncio, assim, sabe? Nenhum desfile começava antes dela sentar. Então existia essa aura, assim, né? Esse poder que essas mulheres tinham, assim, que os jornais, no New York Times da vida, nos jornais grandes também fora do Brasil também tinham. E até hoje eles têm. Mas hoje em dia as pessoas não têm mais o poder de derrubar. Tá? A não ser que seja por um cancelamento, mas que daí qualquer pessoa derruba. Sim, que não é o jornalista. Esse que é o problema, né? De hoje, está muito mais fácil ser derrubado do que você levantar. É muito louco, né? Porque hoje em dia
às vezes, uma pessoa que não... Pelo menos eles que derrubavam, eles entendiam um pouco daquele assunto. Porque hoje em dia qualquer pessoa pode fazer, né? Não era, a gente fala derrubar, mas é porque derrubava. Mas a intenção era criticar a partir de um ponto de vista de uma experiência, entendeu? De uma especialista, né? Então, tinha uma base, tinha um fundamento. Não era eu não gostei e eu vou acabar com a sua coleção, entendeu? Tinha um fundamento. Hoje em dia, não existe mais fundamento, né? Não. Então, eu acho que, especialmente na moda, o papel do jornalista está muito vago. É qualquer pessoa que escreve, que tem um entendimento até mais raso do que é a moda, né? e pronto. Você escreve, todo mundo só escreve nas redes sociais, então, assim, é o seu ponto de vista e acabou. E porque eu gostei, porque eu achei feio, quer dizer, não existe, não era assim, a linguagem não era essa, né? Era outra narrativa. Como você falou, tinha um fundamento, tinha uma explicação, falava sobre modelagem, sobre acabamento, sobre... como o desfile estava bem dividido ou não. Você conhecer a história da marca. Exatamente. Entendeu? Como é que você vai fazer uma crítica sem conhecer o seu objeto? Sim. Eu passei a minha carreira dentro de camarim, entendeu? Assim, eu ia em todos os camarins, eu conversava com os estilistas antes do desfile, eu queria entender o que ele pensou, e aí eu pegava nas roupas, olhava a costura, falava com stylist, falava com maquiador. Eu tinha eu estava entendendo uma visão. E isso, assim, toda a temporada, né? Por anos. Sim. Então, você olhava, sei lá, o desfile, não sei, pegava, sei lá, Cavaleira, Animale, qualquer... Maria Bonita, a Hershkovitch. Você tinha ali uma trajetória de anos daquela marca dentro da sua cabeça, entendeu? Porque aquilo te dá fundamento para você escrever e para você criticar se for o caso, né? Porque você vê essa coleção da temporada passada, uau, foi assim. Sim. Agora caiu. Por que caiu? E tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação, sem dúvida. Então não é assim, nossa, tá muito ruim, ou... O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu quando cai, né? E alguma coisa também acontece quando sobe, assim, tá tudo meio explicado. Então, eu acho que é isso que falta, você tá dentro, você querer saber mais e melhor, e não ficar só no seu achismo. Eu acho que a gente está vivendo, talvez, no jornalismo, um problema de credibilidade mesmo. Porque eu acho, como você falou, tá tudo muito vago. Então, todo mundo pode tudo o tempo todo. Isso é um negócio que ao mesmo tempo é muito livre, ao mesmo tempo é democrático, mas ele é confuso. Sim. Porque as pessoas, elas não sabem nem por que elas estão seguindo determinadas pessoas ou determinados jornalistas. Porque, então, assim, a gente que é dinossauro, né, Camila? Vamos combinar? Somos. A gente que é Cincy, né? Tá lá, Cincy. Cincy. A gente que é Cincy, entendeu? Na verdade, a gente, quando se fala em redes sociais, por exemplo, ou mesmo eu escrevo na Caras, que é impresso toda semana e tal, a gente está sempre martelando nessa história de que procurem profissionais que tenham credibilidade, que entendam do que estão falando e da linguagem e tudo mais. Mas aí você estava me falando aqui nos bastidores que você migrou, na verdade, né? Que hoje você é diretora de criação de uma agência enorme que atende marcas de moda. Como é que foi essa migração? E você estava falando muito de repertório, porque você estava até falando uma marca que não tinha nada a ver com aquilo que você estava acostumada a trabalhar, que você está tendo que tomar contato, e como esse repertório te ajudou. Então explica, o que foi o jornalismo? Você falou, não quero mais, estou cansada, quero fazer alguma coisa diferente. Como é que foi essa migração aí? Eu acho que foi muito natural, assim, porque eu construí um repertório muito grande. Sim. No trabalho, né? Não, gente, só um parênteses, não quero te interromper. Imagina. A Camila a gente tem a Camila no mercado como cabeçuda mesmo, sabe? Assim, no sentido de, assim, de entender do que tá falando. É uma referência, tá? Só para vocês entenderem aí. Mas é verdade, eu acho que a gente tem que falar isso. Quando a gente conversa com profissionais do mercado, a gente se conversa o tempo inteiro. Sim. Né? Então, a gente sabe disso. E a Camila é uma pessoa que realmente é muito séria na hora de estar exercendo o trabalho. Mas
Continua Mas aí. é isso, eu sempre fui muito interessada por arte, por arquitetura, por dança, por literatura, por cinema. E a moda fala de tudo. Eu nunca gostei da moda, ou eu nunca trabalhei nessa área da moda que é só sobre a tendência, o certo e errado, produto, pode ou não pode, ou só uma coisa fechada no produto, né? Eu sempre abri. Então, eu construí um repertório cultural e que me ajuda muito no meu trabalho com moda, né? Você tá ligado no que está acontecendo no mundo ao longo dos anos. E aí, de repente, quando a moda saiu da revista ou saiu do jornal e foi para as redes sociais, eu acho que também a gente perdeu. A gente ganhou muita coisa, muita coisa. Isso não tem dúvidas, mas a gente também perdeu um pouco, né? Assim, e para quem gosta de imagem, para quem gosta de fotografia, para quem gosta, né? Perdemos os formatos grandes, a delícia, nossa, né? De pegar, o de tempo, cheirar, né? A gente perdeu o tempo. Perdeu, né? O movimento. O movimento e o tempo de estudar e de ler e de entender e de ser curiosa e de ir atrás e de conversar. Então, eu acho que tem um lado meu que ficou um pouco entediada. Eu falei assim, que mais? Eu já fiz tanta coisa, eu já trabalhei com tanta gente. Com o que mais falta eu trabalhar? Ou o que mais falta eu fazer dentro dessa área? Eu estava um pouco meio... desanimada, entediada, né? Desestimulada. Mesmo. Desestimulada. Eu queria um desafio novo, eu queria algo que me fizesse subir uns degrauzinhos, assim, sabe? Como profissional, como pessoa, eu queria novos aprendizados. Queria sair da zona de conforto. E na paralela, daí veio pandemia, e na paralela algumas marcas começaram a me chamar para trabalhar. Marcas grandes, assim, Melissa, Renner, Animale. Como consultoria, para você, né? Consultoria ou projetos específicos, assim, sabe? Então a Melissa me chamou para fazer a direção criativa de um vídeo, de um projeto novo deles. Eu fiquei lá 10 dias em Farroupilha com eles. Cada marca, sei lá, para Animale, eles precisavam tirar umas emoções específicas das celebridades do filme, que ia para TV e tudo, e precisava de uma entrevistadora que fosse tirando e trazendo essas emoções, isso aqui. Daí então, assim, era muito engraçado que cada marca me chamava para fazer uma coisa diferente. Daí eu falei, gente, olha quanta coisa as marcas me veem fazendo, entendem que eu sou a pessoa para fazer isso, que eu às vezes não tinha nem noção, né? Então eu fui aprendendo também com esses trabalhos, entendendo que eu podia fazer outras coisas, que eu servia para outras coisas diferentes, e isso começou a me estimular. E aí eu comecei a fazer, eu sempre fui muito chamada por agência de propaganda para entrar em concorrência de moda, porque as agências de propaganda, elas não têm uma área de moda, que é só de ou moda, um profissional, né? Que tem essa linguagem, né? Então eu entrava para juntar forças, né? Com o background de moda e junto com o pessoal da propaganda. E aí eu fiz bastante isso, mas eu também não me via trabalhando em agência, né? Assim, eu entrava, fazia o projeto e saía, eu fazia uma consultoria, ficava 3 meses ou 6 meses, mas era um projeto com começo, meio e fim. E agora, com essa agência, eu entrei para fazer uma concorrência também. Legal. A agência pegou a concorrência. Pode falar o nome? Não? Pode, claro. Que é da C&A, que é uma das principais varejistas de moda que tem, né, no Brasil. Então, assim, é uma conta que é muito instigante, assim, que é muito sedutora para pegar, porque tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho, tem muita construção. E assim, eu casei com o time da agência e casei com o time da C&A, assim, foi um encontro mesmo. E que eu entendi que era a minha oportunidade de subir esses degraus e de sair da zona de conforto, de aprender coisas novas que eu ainda não sabia. E você ter a oportunidade de trabalhar com varejo, você sabe disso, que você já esteve nesse lugar. Já. Inclusive na C&A. Na C&A. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, assim, eu aprendo todo dia. Olha que legal. Todo dia, assim. Então, eu acho que chegou a hora e eu acho que eu já estava pronta e aberta, né? Assim, que é isso. Que assim, porque é difícil. O timing do varejo, assim, é muito rápido, não tem muito tempo, são muitas coisas acontecendo, muitas frentes, né? Que você está olhando ao mesmo tempo. Então, assim, é desafiador, né? Mas eu tô com energia, assim, para esse trabalho. E aí você estava falando da história do repertório, né? Porque, obviamente, você está trabalhando com pessoas mais jovens, tanto na agência quanto
da equipe da CIA, porque é isso que a gente está vivendo. Aqui eu tenho muitos jovens que eu adoro, mas que tem outra cabeça às vezes, né? Que tem outra maneira de ver, porque foram criados profissionalmente de um jeito diferente, enfim. Você acha que esse teu repertório, esse teu amadurecimento, ele consegue neutralizar um pouco isso e você consegue colocar, quer dizer, você consegue colocar isso em prática? Isso realmente funciona? Eu estou te fazendo essa pergunta assim, vale a pena ser Cincy, trabalhar 20 anos, quer dizer, vale a pena, né? Sim, não, vale super a pena. Não é fácil. Sim. Mas eu acho que assim, falando do repertório, eu acho que eu só estou conseguindo fazer esse trabalho por causa do repertório. Tá? Por causa do que eu aprendi, do que eu fui atrás, do que eu sei. Eu acho que são várias coisas. Então tem o repertório. Impossível sem repertório você fazer esse trabalho. Chegar assim, nesse nível, sabe? né? Então assim, o pessoal da CIA tem muito repertório. Tá? Eles têm muita referência. Eles têm, então você tem que estar junto. Né? Você não pode estar menos, assim. Então, eu não estaria fazendo se não fosse o repertório. Então, o repertório fica a dica. Sim, fica porque a dica. É uma coisa da vida. E é seu, né? Quer dizer, que você vai só você vai estocando. É sua bagagem. Você vai estocando conhecimento, que eu acho que é muito legal. O repertório, né? assim, é fundamental. 2, acho que tem uma coisa de personalidade. Eu sou calma e eu não sou... Se eu peço uma coisa, a pessoa não faz... Eu não levo muito pro pessoal. Tá. Eu tenho paciência. Entendi. E para lidar com pessoas. Você tem essa coisa, quer dizer, porque precisa ter paciência. Às vezes as pessoas não estão abertas para isso, tá? Sim, mas as que estão... Sim, mas e aí às vezes tem o tempo também, né? Às vezes é um trabalho assim, que é rápido, não tem tempo de ser... Mas sim. Tem os momentos que, se a pessoa tá aberta para ouvir e não ser só resistente ao que você tá falando... Aí eu acho que tem coisas muito legais que podem acontecer para a gente atender, né, os clientes de uma forma cada vez mais em sintonia mesmo, assim, né? Então, eu acho que a gente lida com pessoas diferentes e tudo bem. E eu também sou... eu acho que assim, eu entrar na agência, eu também fui uma pessoa de fora que está entrando, entendeu? Então, da mesma forma que às vezes para algumas pessoas é difícil, eu entendo. De repente, tem essa pessoa que está aqui que não é da agência, que não é da propaganda. Como assim, né? Como é que entrou e tudo mais? Que ela acha que ela sabe, né? Mas eu entendo de onde vem isso, assim. Então, por isso eu sou muito cuidadosa. Entendi. Nessas entradas, quando eu tenho alguma crítica construtiva para fazer, ou quando eu acho que não é o caso da gente fazer alguma coisa. Porque a gente está lidando com pessoas, as pessoas são diferentes, né? Elas têm comportamentos, personalidades, backgrounds, assim. Então, eu acho que assim, a gente tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. Porque senão a gente também não... porque tem que cooperar, tem que ser uma cooperação. É um trabalho coletivo. Coletivo, acho que essa é a palavra. Porque senão ele fica truncado, né, Cami? A coisa não acontece. E assim, só pra gente finalizar, eu não poderia deixar de falar que a Cami continua na noite. Eu amo, amo. Outro dia eu fui numa festa dela tocando, muito legal. Então quer dizer que aquela tua, só pra gente fazer essa ligação, aquela tua vida lá atrás, né, da Ilustrada, Érica Palomini e tudo mais, bem ou mal você também nesse momento tá vivendo e tá vivenciando, né? Porque acho que a música nesse lugar, ela traz muita gente diferente e muitas coisas diferentes. E te aproxima das pessoas que estão chegando, das novas pessoas também. Porque eu acho que a música tem esse poder de fazer essa ligação. A Cami também tem 3 filhos, adolescentes, já grandes, como os meus e tudo mais. E a gente acaba... Quando a gente se envolve com essas outras coisas, a gente fica mais perto deles de uma maneira ou de outra. Exato. Né? Nossa, total. Eu acho que Essa festa tem sido a minha primavera da música, assim, né? Renasceu, assim, uma alegria de viver, assim, sabe? Na verdade, que eu acho que passa muito pela música, pela como a música te toca e te dá aquela vontade de dançar, e você tá num lugar que você pode, né? Mas, claro, adaptado hoje em dia aos meus horários, que não é mais a madrugada, né? Assim, com outro pique, né? Mas muito legal. É um momento de muita alegria. Assim, então. E de reenergização. Muito.
né? De desestressar e de reenerjar. Total, eu acho que tem muito isso. Bom, a gente podia ficar conversando, tem mil coisas. Sempre. Você vai voltar, obviamente, né? Bom. Porque aí você vai voltar já com outros inputs todos. E eu acho que teve... você falou de coisas interessantes, profissionalmente falando, né? Tanto como jornalista ou como diretora criativa de uma agência hoje, que é a história do repertório, do conhecimento, de parar para poder trabalhar isso, né, Cami? Sim, eu acho que essa que é a nossa... Que deixa aí o teu profissionalmente falando, invista nisso. Porque você está estocando conhecimento. Isso não vai ser perdido de jeito nenhum, nunca. né? Isso ninguém tira de você. E às vezes, se você está numa concorrência de trabalho, é o que vai te diferenciar e é o que às vezes vai te fazer ser selecionado, assim, né? Muito bom. Quanto mais conhecimento você tiver. Não, assim... Tem muita gente boa por aí. Sim, não acho que o que você sabe é o suficiente. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Boa, muito boa. Obrigada, Cami. Eu que te agradeço, adorei você aqui. Bom, gente, esse foi mais um Caras Fashion. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos nossos próximos convidados e sigam a gente nas redes sociais.